Amém. Podei vos assentar. Louvado seja Deus por cada canção que tivemos a oportunidade de entoar juntos. Louvado seja o Senhor por cada oração feita. E assim como o nosso irmão disse, que possamos, pela fé em Cristo, nós sermos aperfeiçoados a uma fé cada vez mais amadurecida, a uma fé que glorifica a Cristo em toda e qualquer situação. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, o pai da fé. Gênesis, capítulo 12, verso 1. Se você está próximo de alguém que não tem um exemplar da Bíblia, convide a acompanhar contigo essa leitura conhecida de alguns, mas que com certeza se faz nova pela ação do Espírito Santo entre nós, mais uma vez. Diz assim, lerei do verso 1 ao 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4 nos diz que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E lá, na região tomada pelos cananeus, nos diz o verso 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, e depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguev. Somente até aqui a leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor amado, obrigado por tudo que o Senhor tem nos instruído nessa noite, nesse primeiro dia da semana. Rogamos mais uma vez a graça de sermos iluminados pelo Espírito do Senhor. Rogamos a concentração necessária, como bem orou nosso irmão agora há pouco. Que o Senhor nos livre das distrações e que os nossos corações possam, ó Pai, ser realmente uma terra fértil para a semente do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rogando a bênção para o que ouve, para o que fala e sensibilidade em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, quando Deus chama Abrão em Gênesis 12, nos diz a Sagrada Escritura, ele obedece, e estes versos que acabamos de ler nos trazem várias e várias percepções muito singelas e práticas para a nossa vida, no nosso cotidiano, e gostaríamos nesta noite de debruçar sobre esses 9 versos. Talvez há entre nós um grupo que conhece bem esse texto, talvez um outro grupo que não tão familiarizado está com este episódio de Gênesis 12. E para esse grupo, então, eu quero lembrar que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Está Gênesis incluído naquilo que conhecemos como Pentateuco, autoria de Moisés. E esse Pentateuco é composto de 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Conhecemos como Pentateuco. E justamente nesse livro que retrata tantas coisas em 50 capítulos, você tem o Deus que cria,
na sua criatividade soberana no capítulo 1. Você tem a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Nesse mesmo capítulo de Gênesis 3, você tem uma semente que aponta para Cristo, ou para o Evangelho. A promessa também ali em meio àquele ambiente de jardim denominado de Éden. E você então a partir dali vê no Gênesis 4, famílias com problemas, a ira de Caim, assassinato, a depravação humana chegando ao ápice em Gênesis 6, todo um contexto que nós vemos ali em Sodoma, Gomorra, até que o Senhor então vem tratar com a humanidade. E aí a Bíblia nos mostra com uma família, a família de Noé, há uma recriação, há um recomeço. O Deus criativo recomeçando a humanidade novamente. E agora, quando se depara o capítulo 11, o homem novamente, a sua depravação, o homem tentando chegar àquilo que é conhecido como a Torre de Babel, o homem construindo algo para o elevo do seu nome, da sua pessoa, e construindo algo para aquela época gigantesco, com a seguinte motivação: vamos fazer com que o nosso nome seja grande. E Deus resolve confundir tudo aquilo. Porque Deus assim faz, de vez em quando, Ele leva a mim e a você algumas confusões. Mas na sua graça, Deus em meio às nossas confusões, Ele adentra também com restauração. E Abrão, o seu nome significa pai exaltado. É um adorador da lua. Ele nasce num contexto de idolatria, segundo Josué capítulo 24. Você pode em casa ler. Está dito lá em Josué capítulo 24, a partir do verso 1, 2, o que este Abrão adorava. Ele era juntamente com seus familiares idólatras, numa região idólatra, conhecida como a Mesopotâmia. E ali está Abrão. E o Senhor resolve chamar essa família, para fazer dessa família uma família que vai realmente ser usada na história e que Cristo vai vir dessa família. Conhecido por nós hoje, quando olhamos para Abrão como o pai da fé, quando olhamos para Cristo nos evangelhos, o filho de Abraão. Quando vemos Gálatas, capítulo 3, as obras do homem e ao mesmo tempo a graça de Deus, o Senhor usando Paulo para mostrar que de Abrão, essa descendência carne em Ismael e essa descendência em espírito em Israel, ela é uma realidade. Aí você vê que Cristo está em meio a essa genealogia, e tudo isso começa nessa história que eu denomino a coragem de sair sem saber para onde. E isso me lembra a história da independência do Brasil. Como, pastor? Em 1822, o Brasil ainda era dependente de Portugal. Permanecer ligado à metrópole dava certa segurança, mas impedia a nação brasileira de crescer. E foi então que a grande maioria que sabe que Dom Pedro I declarou às margens do Ipiranga, o riacho naquela época, independência ou morte. E esse episódio aconteceu na hoje São Paulo, às margens desse riacho, que tem hoje o bairro ali do Ipiranga, e há até um museu muito belo ali. E era 7 de setembro de 1822. Uma decisão que marcou um rompimento muito necessário para que o Brasil tivesse uma identidade própria e um futuro novo. Mas assim como o Brasil precisou se desprender de Portugal para se tornar livre, autônomo, Abrão precisou se desprender de Ur para viver a promessa. Se desprender, inclusive, dos seus parentes, para viver a promessa de Deus. E eu estou aqui diante de uma comunidade de fé, que também tem os seus desafios com relação ao desprender-se de algumas coisas. Aquele grito do Ipiranga fez nascer uma nação terrena, que nós fazemos parte. Mas o chamado de Deus para Abrão fez nascer uma nação espiritual. E essa nação espiritual, ela inicia com esse homem
de 75 anos, um ancião, e sua esposa, Sarai, com esse nome na época, de 65. 10 anos de diferença. E esse casal resolve então dar um passo de obediência a Deus. E o que esse casal me ensina hoje, cristão, nascido na nação brasileira, carente de volta e meia os toques divinos para desprender de alguma coisa? O que isso me ensina? Eu aprendo quando olho para a biografia de Abraão, esse homem que viveu 100 anos, de 175. 75 numa idolatria, adorando a lua e buscando nos astros aquilo que só encontra-se no eterno, no sagrado. Agora, com 75, ele ouve a voz do Senhor por uma segunda vez. Antes, na terra da idolatria, no capítulo 11, ele sai, mas ele está preso ao pai. E quando o pai morre, no final do capítulo 11, o Senhor diz a Abrão: sai da tua terra. Disse o Senhor a Abrão. E o que então eu aprendo? Eu aprendo que não existe novo começo se o eterno não falar. O versículo 1 diz: disse o Senhor, capítulo 12, verso 1. É Deus quem fala. É o Senhor quem diz. Se o eterno não falar, não há recomeço. Se o eterno não abrir, não há porta aberta. Se o eterno não estiver favorável, não há como avançar. Se o eterno não nos tocar, fatalmente os nossos corações ficarão endurecidos. Se o eterno não trazer vida, nós caminharemos como mortos em existência. Mas disse o Senhor a Abrão. E eu vejo que, curiosamente, algumas lições destes 100 anos na presença de Deus e para a glória de Deus nos ensina em número de 4. Primeira delas, o chamado de Deus envolve romper com seguranças humanas. Ah, querido irmão e irmã, quantas vezes eu e você temos as nossas seguranças. Às vezes herdamos seguranças monetárias dos nossos antepassados. Às vezes nos apoiamos na segurança de um diploma bem-sucedido diante da sociedade. Às vezes na juventude temos a segurança de olhar no espelho e vermos que estamos caminhando bem, saudável. Este presbítero que foi recolhido nessa manhã, tudo começou nessa semana, num processo de enfermidade na vida desse irmão. Tive a oportunidade de conviver com ele há alguns anos, dos 17 que morei em Alto Caparaó. Seu pai, quanto carinho com a Ana Júlia. Ele, sua esposa. E tenho na minha memória várias lembranças desse irmão. Mas uma em especial me veio à mente quando o reverendo Anderson citou em oração, a oração por eles. O cuidado que ele tinha com a saúde. Extremamente metódico no alimento, no cuidado. Mas chegou o dia dele. O Senhor resolveu chamá-lo para algo maior, para algo melhor, para uma pátria perfeita, para aquilo que já é, para aquilo que você que está sentado aqui nessa noite, você que se encontra em casa e é cristão, tanto almeja, como Paulo escrevendo aos Filipenses. O partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, porque em Cristo, seja a morte, seja a vida, nós sabemos que nós temos segurança. Então, quando olho para Abrão, o chamado envolve romper com seguranças humanas. E quem deseja viver um grande chamado, precisa reconhecer essa impossibilidade de, por si mesmo, procurar a Deus. É impossível, meu irmão, você, na sua natureza, procurar a Deus. Não é dito que Abraão procurou Deus. Abrão não procurou a Deus. O Senhor chamou Abraão. O Senhor convocou Abrão. O Senhor foi até a ele. E isso me leva a compreender claramente que Deus, em sua soberania, encontra cada um de nós. Esse Senhor, em sua soberania, tem o detalhe da criação no capítulo 1, com a sua voz, criando tudo, todas as coisas, com todos os detalhes, sabores, cor, nome, jeito. Você é único
No cenário de Deus, meu irmão, você é único na sua identidade. Ele te criou de uma forma nobre, perfeita. Aí você observa que Deus resolveu, pelos seus decretos eternos e na plenitude do tempo, enviar Jesus Cristo. E no enviar Jesus Cristo, dá o dom da fé. E esse dom da fé nos leva a crer. E uma vez que nós cremos em Jesus como Salvador e Senhor da nossa história, nós vamos reconhecendo a nossa incapacidade de por nós mesmos, nós buscarmos a Deus. É graça de Deus. Porque caso contrário, você lê esse texto e não compreende que o verso 1 diz: disse o Senhor a Abrão. E é Deus, o Senhor, que está convocando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai, para que te mostrarei. É o Senhor. O chamado envolve romper com as seguranças humanas. Isso é muito importante você reconhecer. Por quê? Porque até na sua comparação, se você não entende essa incapacidade, você pode ser tomado de uma leve soberba manifesta na sua vida, se vendo melhor do que os outros. Mas quando Deus permite que você, assim como Isaías, no capítulo 6, olha para a tua miséria, olha para as suas fragilidades, olha para os seus maus hábitos, olha para aqueles pecados que você ainda teimosamente não consegue vencer. Aí você clama: Senhor, toca em mim com uma tenaz, como o Senhor fez com Isaías, com a brasa, e muda o meu linguajar, muda o meu jeito de pensar, muda esse sentimento que eu tenho para com meu pai, com a minha mãe, querendo lançar sobre eles algo que lá no fundo nada mais é do que a natureza herdada do meu pecado lá no Éden. E aí você começa a olhar que você precisa de um Deus santo para te estender a mão e te trazer vida. Amém, igreja? Mas há uma segunda verdade que esse texto nos mostra. Esse texto nos mostra que esse chamado de Abraão nos ensina o valor da renúncia. Renunciar é uma expressão de alguém que tem fé. Foi dito em nosso culto, nos lábios de um diácono, sobre fé. Textos que falaram sobre fé. E a fé salvífica, a fé que impulsiona o nosso chamado, ela é uma fé que nos leva a conduzir ao valor da renúncia. E todo cristão, toda cristã sabe perfeitamente que ele precisa renunciar na caminhada a algumas coisas. Abraão, veja o que o texto diz. Diz o texto no verso 1: tua terra, tua parentela e casa do papai. Vou te mostrar uma terra, mas a parentela, casa do pai e a terra que você cresceu, que você está plantado, o que nos mostra o valor da renúncia. Por quê? Abraão precisa sair dali. É o sul do Iraque. Sair daquela terra entre o Tigre e Eufrates, sair, como eu já disse, da parentela, da casa do pai, e depois que o pai morre, e ouvir a orientação de Deus, não é fácil para Abraão. Assim como lendo esse texto, eu olho para a minha vida e penso: quanta renúncia na minha caminhada não foi fácil e não é e jamais será fácil. E vejo que interessante, que Abraão começa a obedecer de fato esse chamado grandioso depois da morte do pai, como eu já disse. E não poucas vezes na vida de muitos filhos de Deus é assim. É depois de rupturas, é depois de percas. Muitas e muitas vezes na vida dos filhos de Deus, nós nos atentamos e temos os olhos abertos a propósitos da nossa história e da nossa existência, depois que o Senhor toca em algo que nós nos prendemos e a gente precisa abrir mão. E alguém disse que ser filho de Deus é caminhar sabendo que você tem que ter as mãos abertas, não as mãos fechadas, porque mãos fechadas passa a ideia de que você é dono de alguma coisa, como os antigos diziam. E uma vez eu me lembro de meu avô me fazendo uma visita e paramos com um senhor que era dono de uma bela propriedade. E meu avô falou assim para ele: isso tudo aqui é seu.
E aquele senhor disse para meu avô: não, eu sou apenas um administrador. Meu avô virou para mim e disse assim: Carlos Eduardo, esse senhor falou para nós uma das coisas mais sábias que um homem pode falar. A gente não é dono de nada. Renúncia. Sabedor que não é fácil, eu pergunto a você: o que você hoje, nessa noite de domingo, olhando para a sua semana, olhando para o seu setembro, o que você precisa renunciar? Será que há projetos pessoais que você sabe e tem dúvida se é um projeto particular, pessoal, que você tem no seu coração, mas está te afastando de um propósito? Quem sabe você tem um plano bem arquitetado na mente, está tudo certinho aqui, mas você não tem paz, e você não entendeu ainda que é preciso renunciar. Talvez eu estou diante de jovens que estão namorando, bênção, mas esse namoro você sabe que não vai desembocar num casamento, e você está flertando com a alma da jovem, ou com a alma deste jovem, não sabendo que você, além de feri-lo, vai sair ferido. E curiosamente, quem sabe é tempo de romper, de renunciar. Quem sabe entre nós aquela fala do próprio Cristo, chamando entre si a multidão com seus discípulos e dizendo a eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque assim como olhamos para Abraão e vemos o nosso discipulado a Cristo, a gente em Jesus precisa ganhar da parte dele disposição para compreender do valor da renúncia. Como um reformador no passado disse, de forma muito interessante: se Jesus é Deus, e Ele é, não existe sacrifício de grande demais para quem sabe que foi amado e que sem Ele o destino é um inferno. Porque assim como Abraão, todo ídolo do coração, Abraão tinha lua, Abraão tinha junto com a sua cultura várias imagens, e ele compreendeu por uma graça que todo ídolo do coração é uma terra que precisa ser abandonada. Mas o nosso coração continua a fabricar ídolos, como João Calvino disse. Eu me arrisco a dizer desse púlpito: não há Canaã, meus irmãos, sem ruptura com Ur dos caldeus. Não tem como ter Canaã sem ter renúncia. Guarde isso no seu coração. Mas há uma terceira verdade, a penúltima nessa noite. Eu aprendo que a fé não caminha no escuro. Você já caminhou no escuro? Me lembro quando criancinha, ia na casa dos meus bisavós, lá não tinha energia elétrica. Eu era de um contexto urbano, chegava lá, achava tudo muito estranho. Aqueles veladores. Era difícil. Medo, histórias de assombração. Curiosamente, gostava de ouvir os mais velhos conversando na sala, e a gente tinha um hábito de não passar perto, em respeito. Mas à noite eu gostava de ouvir as histórias. Cada história, que eu não sei se aquilo era verdade, mas me levava a ir dormir do ladinho da minha bisavó. E era encantador, irmãos, mas escuro é um negócio diferente, né? E quando a gente pensa que a fé não caminha no escuro total, por quê? Porque a fé, incluindo essa que você vê Abraão dar passos para sair da terra, daquela terra, dos seus parentes, da casa do pai, a fé, ela é guiada por um Deus pactual, por um Deus que sabe as promessas que faz, e diferente de mim, diferente de você, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Louvado seja Deus. O Salmo 25, verso 12 diz: ao homem que teme o Senhor, Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que ele deve escolher. E quando vejo Abraão, eu vejo 5 promessas para fortalecer a fé de Abraão. A primeira delas, a promessa de direção. Gênesis 12, 1, eu já disse o Senhor: a terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo a Abraão: vou dirigir sua vida, vou guiar seus passos. Mas há uma segunda promessa para fortalecer a fé de Abraão, acerca do futuro. De ti farei uma grande nação. Futuro é um problema, irmãos.
Porque o futuro não bem trabalhado na nossa mente conduz a minha vida e a sua a uma ansiedade desenfreada. Alguém disse que depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E Jesus não disse que nós não teríamos ansiedade, não, ele disse que nós teríamos. Mas nós não deveríamos andar, viver ansioso, seria adoecedor. Aí você observa que a promessa para Abrão é: de ti vou fazer uma grande nação. Agora, qual é a grande promessa para Abrão? Olha, essa nação para um homem de 75 anos que não tem filhos, casado com uma mulher de 65, no período da menopausa, considerado na cultura que ele está como amaldiçoados. E ele pode pensar: grande nação, como? E você vai ver na história desse homem a descendência dos ismaelitas dentro de um processo de muito equívoco, e também de onde vai vir Israel. Ou seja, eu farei uma grande nação, eu vou cuidar do seu futuro. Creia também, minha irmã, meu irmão, você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor tem interesse no seu futuro. O seu futuro espiritualmente em Cristo é garantido. Mas talvez a sua peregrinação aqui tem muitos desafios que te atribulam com relação ao futuro. Você olha para os seus netos, para os seus filhos, você vê que a vida está se esvaindo. Mas confie a partir de hoje um pouquinho mais, entregando esse futuro nas mãos de Deus e rogando a Ele: Senhor, me ajude a descansar na fala do Senhor para comigo e na sua promessa pactual, assim como tu fizeste com Abrão no passado. Eu creio que faço parte do povo escolhido e assim comigo o Senhor fará também. Pense nisso e creia, minha irmã, meu irmão. E aí você observa duas promessas de 5. Primeiro, direção. Segundo, futuro. Proteção é a terceira promessa. Eu vou te proteger. Abençoarei os que te abençoarem. É encantador quando você lê de Gênesis 1 a 11, a palavra abençoar só aparece 5 vezes na Bíblia. Mas de Gênesis 12, de 1 a 3, ela aparece 5 vezes. Olha que interessante, é por acaso? Não. De Gênesis 1 a Gênesis 11, 5 vezes. Só no capítulo 12 ela aparece 5 vezes. Nos mostrando que o Senhor vai proteger, porque a bênção vai trazer fortalecimento quando você estiver desanimado, proteção e cuidado, e quem crê nessa promessa vai andar confiante, de maneira que quem está ao redor vai querer estar perto. Ló, inteligente que era, colou no tio, ficou juntinho do tio, mesmo sendo parente, e ele foi junto. Deu até um problema que depois, mais à frente, os irmãos podem ler. Mas o Ló entendeu: olha, Deus está protegendo meu tio. Direção, futuro, proteção. De maneira que quem abençoar é abençoado. Mas e quem amaldiçoa? Inimigos no caminho. Mesmo quando Abraão errou. Mesmo quando ele mentiu para a liderança da época acerca da sua esposa, falando que ela não era, que ela era uma mulher. Está no capítulo 12 mesmo, início do capítulo 12 mesmo, perdão. Você vai ver. Ele mente, mesmo assim é dito: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas a promessa de identidade: vou engrandecer o teu nome. Quais são os nomes que a Bíblia dá para Abrão? Olha que interessante: pai de numerosas nações, confidente de Deus, profeta, príncipe de Deus, servo de Deus, Salmo 105:6, e amigo de Deus. Engrandecerei, Abrão, teu nome. Você vai ter identidade. Você vai ter o seu nome mudado de Abrão para Abraão, pai de uma multidão. E ele vai saindo agora para essa quinta promessa que o fortalece, que é a missão dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção pessoal de Abraão é uma bênção para os outros. E essa bênção para os outros inclui nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. Porque em Jesus, o cumprimento dessa promessa foi pleno,
porque aqueles que creem em Jesus são chamados de filhos de Abraão. Mas o que isso é prático para você acerca de promessas? Você que está aqui nessa noite, você é chamado a pensar nesse imperativo: sê tu uma bênção. E eu enumero algumas promessas que não são só para Abraão, mas é para ti e para mim. Primeira delas, você tem uma promessa acerca de salvação. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa. Você tem sobre você uma promessa de perdão dos seus pecados em Cristo. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem sobre você uma bênção, uma promessa sobre as circunstâncias, seja ela qual for. Romanos 8, 28. E sabemos todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem uma promessa de ser íntimo de Cristo, e sendo íntimo de Cristo, uma promessa na sua vida. Mateus 18, 19 e 20. Ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você ouve uma palavra na escola dominical, num culto público, lá na sua casa, lendo a sua Bíblia, ouvindo a Bíblia no carro, no fone na academia, e essa palavra transforma o seu coração, tem uma promessa. Romanos 12, verso 2, não sejam conformados com este mundo, sejam transformados no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma promessa: se você renuncia e nega essas vontades que lutam na sua carne. Quando você observa Jesus dizendo aos seus discípulos: todo aquele que deixar casas, irmãos e irmãs, pai e mãe, mulher e filhos, terras, por amor de meu nome, vai receber 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Está preocupado com o sustento, meu irmão? Com relação à economia global, tem uma promessa para nós em Cristo. Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu pergunto para o meu coração e para o teu: o que nós estamos fazendo com essas promessas? A gente tem sido canal de bênção, ou a gente está permitindo que essa promessa em nós, ela venha a simplesmente ficar no coração e na mente e não desfrutar dela? O que as pessoas dizem quando se relacionam com você? Que você é uma bênção? Ou tem pessoas que estão se esfriando na fé porque convivem contigo? Pela forma que você conduz o seu falar, o seu testemunho, a forma que você julga as pessoas diante delas. Pessoas estão sendo encorajadas a continuar seguindo Jesus, ou estão desanimando? Isso é sério, irmãos. Não viver para nós, mas viver para Cristo. Isso é ser uma bênção. E eu termino com a quarta verdade que esse texto me ensina: que quem crê responde com atitudes de obediência e adoração. Ele partiu como o Senhor lhe ordenara. Mas às vezes você lê quando está dito aqui, verso 4, Ló foi com ele tinha 75 anos, está dito no verso 5, mulher, Ló, filho do irmão, e os bens que ele havia adquirido. Talvez você tenha a ideia assim: Abraão saiu, só com a casa dele, colocou uns negocinhos nas costas e partiu. Colocou uma trouxinha de roupa e foi embora. Meu irmão, segundo a história, o clã de Abraão tinha a seu dispor nada mais nada menos do que 1000 pessoas. Já parou para pensar isso? Gente que depende, que está contigo. E ele tem que influenciar esses nesse caminho de obediência, rumo àquilo que Deus falou com ele. E diz o texto que eles partem.
E a Escritura é maravilhosa quando ela nos mostra que ele, ao obedecer, a primeira coisa que no meio do caminho ele faz, chegando na região dos inimigos cananeus, mas é a região da promessa, é que ele, novamente, o verso 7 diz que o Senhor apareceu a ele, e nem sempre era assim. Deus não aparecia todo dia. Na vida de Abraão, teve uma época que demorou 13 anos para o Senhor falar com ele novamente. Já pensou? Aqui especificamente, apareceu o Senhor a Abraão e disse, e Abraão, quando o Senhor aparece, edifica um altar, e adora, e invoca o nome do Senhor. A gente aprende então, que a reação de Abraão nos leva a entender que o chamado vem de Deus primeiro. A fé exige renúncia. As promessas de Deus nos sustentam, mas a obediência e a adoração vão ser respostas de quem crê. E isso tem que apontar para algo a mais, para Jesus Cristo, que superior a Abraão, deixou sua terra, deixou sua glória, para cumprir a sua missão. Ele é a promessa encarnada, Cristo, e nele as famílias da terra são alcançadas com salvação. De maneira que a fé não é condicionada a você voltar para casa e dizer, eu vou imitar Abraão, ou Abrão, não. Mas olha para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Jesus, como Abraão, já percorreu o caminho. E em Jesus, eu e você, vamos gritar diferente de 1822, independência ou morte. Em Jesus, nós vamos, no Evangelho, não é gritar independência ou morte, mas dependência e vida em Cristo. E lembre, não existe Canaã sem rompimento com Ur, com aquilo que está nos prendendo, com a Mesopotâmia, com os ídolos. Não tem como desfrutar de Canaã e ser vencedor. Deus nos abençoe.